Boa noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando para o nosso encontro semanal aqui, todas as sextas-feiras às 7 da noite, com você, amigo de Santa Bárbara do Oeste. Aqui nesse encontro pela TV Cultura, no nosso programa Em Pauta. Nosso entrevistado de hoje é diretor-presidente das Indústrias Home. Com satisfação, nós estamos recebendo o senhor Livaldo Aguiar dos Santos. Senhor Livaldo, é um prazer tê-lo em nosso programa. Também é um grande prazer estar aqui com vocês e poder, durante alguns momentos, esclarecer assuntos relativos à nossa empresa, à nossa vida pessoal e a toda a comunidade. Então, eu agradeço muito por vocês nos estar dando essa abertura e essa oportunidade para nós. Senhor Livaldo, o senhor de qual cidade? Eu nasci em São João da Boa Vista, uma cidade bem perto daqui. Eu já sou um pouquinho mais saudoso, nasci em 1953, vivi numa experiência talvez muito parecida com a experiência que se viveu nessa década de 50 aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, e em particular na Home. Eu sou filho de uma família, meu pai era um operário, ele trabalhava numa fiação. Eu morava numa vila que chamava Vila Conceição, muito parecido no aspecto operário com a Vila Home. Então eu tenho uma identidade cultural muito grande com o que eu encontrei na Home, baseado na minha infância e nos grandes momentos que eu tive da minha infância. Família grande, muitos irmãos? Eu tenho mais dois irmãos, tenho uma irmã mais velha do que eu e um mais novo. E aí já a outra geração, já tenho 4 sobrinhos de um irmão mais novo, eu tenho 3 filhos e a minha irmã também tem 2 filhos. Os estudos iniciais foram em São João da Boa Vista? Então, eu fiz todo o meu desde o grupo escolar, né? Eu sou daquela turma, daquele grupo de pessoas que tiveram o privilégio de ter uma boa escola pública. Então eu estudei toda a minha vida em escola pública, desde o grupo escolar, do Instituto de Educação, depois o colegial também no Instituto de Educação, e fiz a graduação em Engenharia Mecânica na Unicamp. Então eu sou uma das pessoas que eu entendo que é um dos privilegiados que a gente teve a oportunidade de estudar numa escola pública de primeira qualidade. Livaldo, e quais empresas que o senhor trabalhou? Então, eu comecei a minha vida em consultoria. Eu acho que eu nasci para ser engenheiro, e em particular engenheiro mecânico. Eu sempre adorei isso. Eu me lembro muito pequeno, já mexendo, eu lembro muito bem do relógio da minha avó, que eu abri para consertar e que nunca consegui remontar. Eu acho que muita gente tem essa experiência. Então, eu comecei a minha carreira em consultoria, eu efetivamente projetava equipamentos, mas eu também trabalhei numa consultoria de indústria, de fazer indústria, de montar indústria. Então, tive chances na minha vida, de novo, na minha opinião, um privilégio, de chegar em pequenas comunidades, onde praticamente não se tinha nada, tinha um pasto, e depois de 2, 3 anos, deixar uma indústria funcionando, treinando muitas vezes agricultores ou gente pobre da região para se qualificar para operar aquela indústria em lugares muitas vezes remotos do Brasil. Então, a minha carreira profissional foi primeiro na área de consultoria. Eu trabalhei em 3 grandes empresas nessa área, que era Promon Engenharia, uma grande empresa que existe até hoje. Depois para uma outra empresa chamada Jacopoer Engenharia, de origem finlandesa, que também existe, muito voltada para a área de celulose e papel. E, finalmente, na área de consultoria, eu trabalhei numa empresa chamada Tequinte Engenharia, onde a especialidade é oleodutos, gasodutos e também em plantas industriais. Daí, eu entrei na área industrial. Eu fui para a General Electric, entrando na área de desenvolvimento de negócios, na área corporativa, e passei gradativamente para óleo e gás, e, finalmente, eu fui o presidente de uma das empresas que é a Hydro, que era a GE Hydro do Brasil. Então, essa é a minha carreira técnica e profissional. Quando eu saí da GE, eu fui para uma empresa e fiquei 3 anos como presidente de um grupo empresarial do Rio de Janeiro chamado LACMA, na área de logística. Então, eu conheci um outro lado que me ajudou muito no que hoje eu sou de profissional
da área de logística, que até então eu não tinha muito conhecimento. O senhor tem uma experiência, então, vasta, conhecendo bem o Brasil, né? Sim. A diferença de regiões que o senhor trabalhou com a região sudeste é muito grande, né? Então, eu tive a oportunidade, acho que gostei muito disso que você está perguntando, porque isso volta a gente lembrar de grandes oportunidades que eu tive. Então, eu tive uma grande oportunidade durante um bom tempo. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Eu sempre morei nessa época em São Paulo, mas tinha as obras lá no Rio Grande do Sul. E depois eu vivi, efetivamente, 7 anos em Salvador, na Bahia, onde aí eu desenvolvi muitos projetos na área do Nordeste. E realmente a diversidade cultural do Brasil é muito interessante e grande. Além da diversidade cultural, a gente também não imagina que existem diferenças meteorológicas, né? Então, quando eu fui fazer uma obra no Rio Grande do Sul, falei, bom, vamos aproveitar o mês de fevereiro, que é um mês que chove muito, para não fazer determinada obra. Aí eles falaram, não, mas em fevereiro aqui não chove, aqui chove em julho. Então, são coisas que para nós a gente aprende estando em lugares diferentes. Do aspecto cultural, né, você aprende a comer comida boa como o churrasco gaúcho ou como uma muqueca na Bahia, que também é uma outra coisa que é muito interessante, é outro lado da história. Sr. Nivaldo, como que foi a vinda para a Home? Né? A Home, que é uma das principais empresas do nosso país, que logicamente o senhor já conhecia, já tinha conhecimento. Como que foi a sua vinda para a Home, para assumir a presidência da diretoria executiva da Home? A Home, ela vem num processo, eu não gosto do termo de profissionalização, porque esse não é o correto da palavra. A Home sempre foi uma empresa muito profissional. O cunho familiar era mais do desenvolvimento da empresa, mas a empresa sempre foi muito profissional. Então, quando ela decidiu, a Home, em 2006, 2007, que ela já era uma empresa do mercado, ela já era cotada na Bolsa de Valores de São Paulo, mas que ela resolveu captar recursos e aumentar a participação de terceiros na empresa, porque a família entendeu que o melhor momento era dela diminuir a participação dela. Ela, para ter uma governança de primeira qualidade, hoje a Home tem, no Brasil não existe nenhuma outra empresa com nível de governança como nós temos. Nós participamos do novo mercado, do Bovespa. Então, nesse momento, ela entendeu que para caracterizar essa alta governança, seria interessante ela captar do mercado um executivo e de tal forma que o presidente do conselho e o presidente da diretoria executiva fossem duas pessoas diferentes, que naquele momento era uma mesma pessoa. E ela foi no mercado através de agências que é chamada de Headhunter, fez um processo de definição de um possível pessoa com um determinado perfil profissional, e eu fiz muito esforço a partir do momento que eu entendi que era Home, porque nesses processos normalmente você passa por uma fase que você não sabe qual é a empresa, mas eu achei, assumi naquele momento, que aquilo era uma coisa muito interessante para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Então foi aí que eu enganjei nesse projeto, e em agosto de 2007, no dia 15 de agosto, eu me tornei o presidente da Home, sendo o primeiro presidente não da família. E como foi esse período de adaptação a um novo sistema, né? Que era um sistema praticamente familiar, né? A um sistema, como o senhor disse, mais do que exige hoje o mercado. Então, é aquilo que eu comecei na minha dissertação, né? Ela era uma empresa, ainda de alguma forma, existe uma participação da família, mas a profissionalização da empresa já existia há muito tempo, há muito. Então, eu não tive problema nenhum. Eu não tive problema de adaptação, eu não tive problema de insubordinação, eu não tive problema nenhum. A família realmente, e todos os profissionais da empresa, eles foram muito bem preparados para essa nova realidade.
Então, eu com 2 meses de home, eu parecia que eu já estava há anos na home. Eu me senti muito bem e acho que as pessoas com que convivem comigo e sabem que isso realmente aconteceu. Eu não preciso falar, as pessoas sentem. Mais do que falar, sentir é melhor. E como que está as indústrias home hoje? Nós estamos muito sólidos, financeiramente, como sempre fomos. Estamos muito, eu diria, cientes das dificuldades que hoje esse novo mundo que ocorreu depois de 2008 requer das empresas. Empresas que vão sobreviver são empresas eficazes, eficientes, com alta produtividade e que se globalizam. Não existe hoje uma empresa em sobreviver nesse mundo de máquinas, ferramentas, máquinas para plástico e fundidos e usinados que consigam sobreviver só de um mercado. Então, a gente vem trabalhando bastante forte no planejamento estratégico da empresa, reforçando essa necessidade de a gente ser financeiramente cada vez mais forte para suportar momentos de estresse de mercado, como ocorreu em 2008, e, ao mesmo tempo, estar olhando para frente, procurando melhorar os produtos, procurando melhorar o serviço, para se conquistar novos postos. E só tem um jeito de fazer isso. É através de mão de obra extremamente bem qualificada. E a Home tem um histórico maravilhoso nesse sentido. Eu me orgulho muito de participar dessa empresa com esse histórico. Desde os começos da empresa, em 1930, 1940, né? Eu sei porque eu vivi em São João da Boa Vista e eu me comparo como se tivesse também aqui em Santa Bárbara. Santa Bárbara era um lugar hóspede, bastante distante de tudo. Então, se a empresa não formasse o seu capital humano, se ela não desenvolvesse as pessoas, ela não tinha lugar ao sol. Depois de 82 anos, e ela continuar do jeito que ela está, isso nos orgulha muito. E eu acho que hoje ela dá mais orgulho. Eu fiz questão porque, às vezes, a gente tem números, tem informações que, de uma forma geral, o público não tem. Na Fundação Home, desde 1957, quando ela foi fundada, já passaram quase 30 mil estudantes. 30 mil estudantes, na época que... 1950, eu não sei, mas a minha cidade, acho que nem a Santa Bárbara do Oeste, não existia essa quantidade de pessoas. Então, é um exército de pessoas que tiveram, como eu tive a oportunidade de desenvolver, uma nova realidade de aprendizado e que isso é uma bagagem para o futuro excepcional. E a Home faz isso agora fortemente através da Fundação. Nos últimos anos, um exemplo, em 2008, nós formamos 500 pessoas junto com um acordo com o Senai. A gente realmente tem uma parceria desde também de 1957, 56, acho que mais preciso, com o Senai na formação de profissionais para a nossa empresa. E eu digo, a melhor coisa do mundo é ter profissional qualificado. Por quê? Se ele, na Home, consegue se desenvolver bem, ele vai para frente. Se ele não consegue, ele acha que ele tem outra aptidão, aquilo dá uma bagagem muito boa para ele ir para outro lugar e ser feliz também. Então, eu acho que a melhor ação que a gente pode ter é formar pessoas e dar condições para ela de realmente se desenvolver profissionalmente e intelectualmente. Vamos fazer a nossa primeira parada, já a gente está de volta, que o papo está muito bom com o Solivaldo, que é o presidente da diretoria das indústrias Home. Rapidinho.